Pessoal, muito bom dia. É um grande prazer receber o Daniel Valé aqui no 10º episódio do Vai Ter Café. Seja muito bem-vindo. Agradeço, muito obrigado pelo convite. É uma honra ter aqui um grande chefe internacional que mora aqui em Campinas, mora, na verdade, próximo, aqui em Sousas, que é a região aqui, Sim. que é uma região lindíssima, para quem não conhece e puder vir, para Sousas, para Joaquim Egídio, tem restaurantes belíssimos, tem Sim. produtores, né, Sim. que depois a gente Sim. vai falar sobre isso. Sim. Na verdade, o Daniel até usa, né, esses produtores para a culinária local, Sim. onde eu tive também um grande privilégio e prazer de participar de alguns jantares, né? Mas seja muito bem-vindo. E eu queria que você falasse assim, de começo, como que foi a vinda, na verdade, do Brasil? Acho que muita gente te pergunta isso, né? Muito. Como é que foi você chegar para cá? Como foi seu início de carreira? Como que a gastronomia entrou na sua vida? Olha, são vários anos, né? São 40 anos já. 40 anos de formado. Eu me formei com 18 anos. Quer dizer que com 15 anos eu já falei assim, eu já quero ser cozinheiro. Por quê? Eu não sei, né? Porque ninguém na minha família mexe com gastronomia. Ninguém, absolutamente ninguém. Então foi enfim, moro no interior, sabe? Sítios, tem animais, daí cozinho muito, né? De que cidade você veio? De lá? Eu sou de uma cidade chamada Guerouet, que fica na Bretanha, tá? Então lá é muito rural, né? E muito sítio, tanto meus avós maternos como paternos tinham, então sempre na casa de um, na casa do outro, minha avó cozinhava, enfim, tirava o leite, né? Fazia queijo, fazia manteiga, e a gente, moleque, a gente ajudava e colocava o leite assim na máquina para poder separar o creme do leite. Sim. E, enfim, o nosso trabalho, o que é trabalho? Enfim, a gente brincava, né? Rodava o negócio lá e aí separava. Aí depois pegava o creme e colocava numa jarra e batia, socava até ficar a manteiga, né? Colocava o sal grosso, pegava uma pá de madeira e fazia aqueles desenhos, sabe? Então, na época já tinha uma coisa assim. E, enfim, fora os embutidos, os patês, e cozinha no dia a dia, né? Adorava ficar na cozinha lá e mexer com... Enfim, mexer não, mas olhava, né? Sim. Então, 40 anos já de formado. Mas Uau. antes de vir para o Brasil, eu tive uma experiência em Londres também, né? Então, eu servi o exército, que na época era obrigatório. Eu servi o exército em 86. Olha. Faz tempo, né? Pouquinho. Nascido, já tinha nascido. Já tinha nascido. E 86, daí um ano eu precisava fazer, né? Servir o exército, porque se eu tinha arrumado um emprego bacana, tudo mesmo, eu teria que ter voltar para a França assim, para servir o exército, porque é obrigatório. Então, se você não for quando eles te chamam, eles vão te buscar. Então, eu falo assim, não vamos entrar nesse começo assim de vida conturbada, né? Sim. E daí eu servi o exército em 87, em janeiro de 87 encerrou, aí eu encerrei dia 30 de janeiro de 87, dia 5 de fevereiro, eu lembro essas datas perfeitamente, 5 de fevereiro eu embarcava para Londres. Uau. E dia 11 eu começava a trabalhar. Que maravilha, que história fantástica. Então você era jovem, estava iniciando essa carreira, né, esse mundo, né, da gastronomia. Deve ter passado por alguns restaurantes lá no começo, né, de auxiliar, né, fez de tudo. Não, esse é o processo, o normal, né, o caminho normal, né. Queimou bastante a mão. Bastante, cortei cortou. Tudo. Mas assim, eu trabalhava durante a faculdade, foram 2 anos, né? Então, entre o primeiro e o segundo ano, você tinha um curso, um estágio obrigatório para fazer. E foram 2 meses, em julho e agosto, que seriam as férias, né? Entre um ano e outro. E acabei fazendo esse estágio assim no restaurante perto da casa dos meus pais. Fica uns 5 quilômetros, né? Eu falo da casa dos meus pais, olha. Sim, mas sim, claro. E 5 quilômetros mais ou menos, mas eu dormi lá. Eu não voltava para casa à noite. E eu dormi lá porque a gente começava tipo 8 horas da manhã até umas 3h30, 4 horas da tarde. Voltava às 5h30 até 11h30, meia-noite. Enfim, na época, lavava panela, chão e tudo. Pouca gente na cozinha. O dono, eu mais um. Aliás, mais um eu. E às vezes a gente ia no mercado, o Mercadão, né?
que fica em Nantes, fica a 670 quilômetros. Então saí tipo 5 horas da manhã, pegava Fiorino e lá comprava o peixe, carne, e verduras, até o gelo comprava. E daí quando chegava no restaurante umas 7h30, 8 horas, cafezinho preto, que nem agora, Sim. e daí já limpar o peixe, enfim. Porque na época não tinha nada esse negócio de peixe a vácuo, filé de salmão, é o peixe fresco, né? Inclusive hoje ainda, né? Para quem quiser. Mas é muito cansativo, muito cansativo. Mas foram 2 meses muito legal. Sim. E à tarde a gente tipo, descansar um pouco. É o dia a dia de um hotel que você passou 17 anos? 17 anos. 17 anos no Royal Palm Plaza, aqui em Campinas, um hotel bastante famoso. Sim. Como que era o dia a dia lá? Como que é esse dia a dia de uma cozinha dentro de um hotel? O dia a dia, primeiro, ele não começa no dia, ele começa tipo um dia antes, né? Porque você tem que trabalhar sempre, tipo hoje para amanhã, ou às vezes assim, mesmo com 2 dias de antecedência. Então as informações chegam com antecedência, a tal de ordem de serviço, ou essa, né? Onde você tem basicamente assim um resumo do evento, tanto dos horários, o que vai acontecer, vai ter palestra, vai ter almoço assim no restaurante, vai ter almoço privativo, vai ter um churrasco, vai ter um jantar de premiação, onde o presidente vai falar, enfim. Então, tudo isso aqui tem que ser organizado com antecedência, né? Porque, como a estrutura é muito grande, então você precisa, sim, tem departamento de compra, tem um comercial, tem almoxerifado, então você precisa se antecipar. Você vai ter um fim de semana. No fim de semana, você tem que antecipar todas as suas requisições, tipo na sexta-feira, tem umas 5 horas da tarde, mesmo porque você precisa produzir tipo da sexta para o sábado, de sábado para domingo, assim vai. Então você precisa realmente estar muito, muito organizado e não dá para você começar, tipo, hoje, 7 horas da manhã, vamos ver, começar o almoço. Não, você não começa o almoço. Você já está quase para o almoço do dia seguinte, né? Caso contrário, você não consegue. E mão de obra também, sabe? Mais de 150, 160 funcionários, 24 horas por dia. Enfim, é uma indústria, né? Não para nunca, não desliga a coifa nunca, as câmaras frias estão ligadas 100% o tempo todo, enfim, e sempre tem gente, não existe assim, sabe, quase uma igreja, né? Tipo, a porta não fecha nunca, apesar que acho que fecha, né? Mas lá não fecha, então realmente você tem o trânsito de gente o tempo todo, menos na madrugada, com toda certeza, mas assim é uma loucura, vamos dizer assim, né? E como que você mantém, você como negócio, mantém uma excelência, uma qualidade para servir tanta gente, né? Eu penso assim, num hotel, quantos pratos saíam por dia? Eu sei que hoje ele é servido em buffet, né? Sim. Mas assim, para quantas pessoas vocês pensavam, né? Ou quantas bocas tinham que alimentar? Sim. Ou café, ou almoço, ou brunch, ou lanche, e manter uma excelência, uma qualidade tanto lá dentro de cozinha como no atendimento também, que é a ponta, né? Sim. Fazer, eu costumo falar assim, fazer um cardápio assim para que seja 1.000 pessoas. Parece muito, né? Parece, nossa. Mas não é tão difícil enquanto fazer 4 ou 5 eventos, tipo um de 60, um de 150, um de 200, um de 500, simultâneo, tá? Então todo mundo vai comer mais ou menos no mesmo horário, aí você tem tudo muito espalhado, tem um que vai estar na sala, sei lá, para 50 pessoas, privativo, outros 150 vão estar no restaurante, mas precisa girar, porque tem outro grupo que vai entrar. Cardápio diferente também, porque não é porque hoje tal dia da semana que todo mundo vai comer a mesma coisa. O cliente escolhe o que ele quer, né? Óbvio que tem alguns dias específicos, como quarto, sábado, tem feijoada e tal, então a maioria das pessoas vão na feijoada mesmo. Mas, assim, é muito, muito complexo. Muito complexo. Manter a qualidade, assim, acho que, enfim, a gente gostaria sempre, né, de fazer o melhor. Óbvio que depende muito de, tipo, tem horários, assim, tem almoço que vão ser a meio-dia, o outro que vai ser 1h30, 2 da tarde.
Gerenciar a equipe também talvez seja mais difícil assim, que a qualidade, porque a qualidade a gente está com nossa equipe, os profissionais, então eles sabem muito bem como funciona. Agora, gerenciar essa parte assim, de mão de obra, do ser humano, né? Ser humano, né? A mão de obra, isso é muito complexo, né? Sim. Porque você precisa... na minha época, quando eu iniciei, não tinha esse negócio de horário para iniciar e terminar, né? A gente iniciava quando precisava e terminava assim, agora acabou, vamos dormir, vamos descansar. E às vezes tinha um descanso no meio do dia, às vezes não tinha. Então, eu trabalhava em Londres, era muito simples fazer a escala de trabalho, porque todo mundo trabalhava almoço e jantar. Então, a gente iniciava às 8 até umas 3 horas da tarde, voltava às 5 horas da tarde, 5h30 e até meia-noite. Então, a escala é muito simples, tinha 8 pessoas na cozinha, é isso. Domingo era fechado, acabou. Segunda a sexta, almoço e jantar, e sábado só jantar. Então, era muito, muito fácil trabalhar dessa forma, né? Uau. Daí, quando você tem uma operação tão grande como a Oil, então você precisa, primeiramente, tem várias pessoas, né? Como eu era chefe executivo, então tem outros chefes embaixo, subchefe e assim vai. Então, essa é a maior dificuldade. A qualidade a gente mantém porque, enfim, a gente sabe que é algo muito importante e fácil, vamos dizer assim, né? Não acho isso complexo, né? A partir do momento que você trabalha com produtos bons, você faz certinho, assim, com as receitas certinho e tudo, não é problema. Mas realmente a mão de obra é você conseguir retransmitir isso assim para a pessoa que está iniciando, entendeu? Esse é o problema. Você falou de feijoada. Sim. Eu lembro de uma conversa contigo que você é fã de feijoada. Eu gosto de feijoada. Né? Na França tem algum tipo de feijoada? Tem algum prato parecido? Tem alguma coisa? Tem. Inclusive, a pessoa chama de feijoada branca, né? Feijoada branca. Porque daí as pessoas entendem o que é. É cassoulet, né? Eles chamam de cassoulet. Só que aqui também no Brasil tem cassoulet. Só que o cassoulet é um pouco diferente, né? Ele é feito com alguns ingredientes diferentes, mas de uma forma geral, o prato ele é muito parecido. É feijão branco, tem um bacon, tem uma calabresa. Aqui se coloca frango, mas na França a gente coloca pato. Aqui se come com arroz, assim vai, né? Na França não, mas enfim, são coisas que a gente precisa ser adaptada e tudo, mas vamos dizer, o cassoulet da França seria a feijoada daqui. Mas sem todos esses itens extra, tipo, não, sem a couve, sem a laranja, sem a farofa, sem o molho de pimenta, sem o arroz, sem a banana frita, entendeu? A banana frita, não, é assim. Sim. O torresmo, todas essas coisas assim. Basicamente é um prato único, daí você coloca no forno, gratina lá e come isso, acabou. Não tem nada, nem molho de pimenta tem. Delícia. Você está falando de Londres, né? Você sai da França, vai para Londres, passa 2 anos. Sim. E já depois você vem para o Brasil? Não. Como que você... Sim, poucas pessoas sabem disso. Ah, é? Eu vim para o Brasil em 88, 89, né? Não deu certo, sabe aquela coisa assim, quando você... Não. Eu sou muito assim, né? Tipo, eu não fico insistindo. Se eu acho assim que não é meu lugar, eu não gosto, eu vou embora. Eu viro as costas, eu vou embora, porque não é para mim. Não gostei. Não é por causa do idioma que eu tive um problema, não. É simplesmente não me adaptei. Sim. Eu não consegui me enxergar, não consegui profissionalmente. Assim, eu trabalhava e morava em São Paulo. Pessoas bacanas e tudo assim, mas não sei, eu não me encontrei. Não me encontrei, era uma época muito difícil também em termos de produtos e de você... o salmão vem inteiro, congelado, não existe filé, essas coisas assim, nada. Se não tinha nada, o mercado ainda de importação basicamente não existia, né? Tirando a política fora disso, né? Então depois melhorou, mas sabe o que? Eu vou embora, porque eu sou muito assim, tipo, eu ou gosto ou não gosto. Então eu fui embora em 2000. Voltei para Londres. Voltei para Londres, falei assim, vamos embora. E quando realmente assim, eu decido ir embora, falei, não adianta querer me segurar, porque eu levo um momento, eu estava discutindo com a mãe de meus filhos, a gente estava discutindo no carro assim, e conversando, eu estava num estresse tão grande que eu ia embora, eu abri a porta do carro e comecei a andar na rua assim, eu vou embora. Não estava mais aguentando. Não, e daí fui embora. E aí voltamos para Londres, ficamos 10 anos.
Uau, até 2010. Mais 10 anos. Então, de 90, não, de 90 a 2000, tá? Então, em 90 eu voltei para Londres até 2000. E em Londres estava super bem, estava trabalhando assim, em restaurante de brasserie, restaurante francês, até um hotel pequeno de 60 apartamentos, foi bem, bem bacana. E daí em 2000, olha como que é, né? Porque quando eu saí do Brasil, em 90, eu falei assim, nunca mais eu piso nesse país. Não, tipo, sabe, não gostei. Sim. E em 2000 eu falei assim, ó, eu quero voltar para o Brasil. Eu falei assim, você tem problema, né? Porque você falou que você não queria. E daí eu voltei. Mas tinha algum conhecido aqui? Tinha alguém que te No fez algum tempo que a gente ficou convite? aqui, tem um amigo dela também, acabou sendo nossos amigos. E daí eu falei assim, eu quero voltar para o Brasil. Então eu comecei a olhar a Veja, sabe? Aí eu vi um lugar que chamava Leopoldo. Aí perguntei para uma amiga minha, eu falei assim, Leopoldo, nossa, é bem conceituado, um lugar bem bacana e tudo. Aí tinha um hotel também, acho que é o Gramelhar, enfim, lá na Birini, acho que é Gramelhar. E daí acabei, tipo, mandando meu currículo. Sim. E coisa que não sei se hoje eu faria isso, né? Aí eu recebi o e-mail de volta, que na época não tinha todo esse negócio de WhatsApp, WhatsApp, não celular, existia, né? né? Tanta coisa assim. E daí eu recebi um e-mail dizendo assim, tipo, a gente gostaria de fazer uma entrevista com você, a gente gostaria de conversar com você. Sim. Eu falei assim, tá, mas na época, como que você fazia uma conversa? Ou por telefone ou presencialmente. Presencialmente, você tem que... Então, eu comprei a passagem, vim para São Paulo, fiz entrevista no Leopoldo, fiz entrevista no Meliá. E o Meliá foi interessante por quê? Porque o chefe era canadense, francês, ele ia voltar para o Canadá, o gerente geral, chamado Daniel, também era francês também, então eu me senti, tipo, à vontade, né? Sim, sim. Mas acabei, tipo, optando para Leopoldo. ficar no Leopoldo. Por que eu não faço ideia? Porque não era meu tipo de trabalho, né? Era buffet, prataria, aquelas coisas assim, mega produções, né? Que legal. E acabei aceitando. Que bacana. Francês, óbvio. E inglês, o segundo idioma, acho que era alemão. Mas eu não quis alemão. Se eu podia escolher ou mais horas de inglês, né? Uhum. Da língua inglesa, ou o alemão. Eu falei, não quero alemão, mais um idioma. Sim. Ou era alemão ou espanhol. E daí eu optei para inglês. E daí eu sempre gostei muito de idioma. E enquanto eu estava na escola, né? Então a gente teve alguns intercâmbios, né? Em Londres, eu participei de 2. Então eu sempre gostei muito. Que legal. E em 87, daí eu resolvi tipo ir para lá. E eu acabei aprendendo o inglês. Trabalhava num primeiro emprego, foi no cassino, na rua famosa do Sherlock Holmes, né? Baker Street. Era um cassino muito legal, assim, nossa, foi uma experiência tão bacana, assim, em termos de gastronomia. Tinha um chefe árabe com 2 assistentes, tem um chinês, tem a parte francesa, a parte tipo internacional, tudo super dividido na cozinha. Uhum. E eu trabalhava de manhã. De manhã era só para fazer a tal de mise en place, que a gente fala, né? Então, de manhã a gente preparava, deixava tudo pronto para os cozinheiros à noite fazer o serviço. Uhum. Então eu entrava às 9 horas da manhã, terminava às 5 horas da tarde. Uau. Só que, enfim, cozinhar legumes, fazer sopa, aspargos, essas coisas. Eu pensei, nossa, que coisa chata mesmo, sabe? Aí eu falei pro chefe, não, eu quero ir à noite, né? Sim. E daí eu comecei à noite, entrava às 17 horas, terminava 1 hora da manhã. Uau. E daí que começou realmente a ver as coisas acontecerem. Sim. Aí tinha um chefe, eu lembro até o nome dele, isso aqui foi em 87, se chamava Frank Krona, era irlandês, se não me engano. E aí ficava do lado dele, aí durante o dia, enfim, eu não trabalhava, né? Aí eu passeava na rua e tudo, e sempre com dificuldade de entender que as pessoas falavam. Aí quando eu chegava 5 horas, eu falava assim, Frank, como que fala isso? Porque eu não entendi, o cara fala isso, uma coisa e não entendi. Aí, enfim, foi legal. Que bacana. Aí depois eu mudei, um tempo eu fiquei das 8, das 20 horas até as 4 da manhã,
Porque, enfim, o cassino era o tempo todo brincando, jogando e tudo. Mas assim foi uma experiência muito, muito, muito bacana para mim. Então passou pelo Leopoldo, passou pelo hotel e há um tempo você está com o seu espaço. Sim. Espaço Daniel Valé, em Sousas, que é um espaço magnífico. Para quem mora em Campinas e região, eu recomendo 1000%, porque existe cursos, existem aulas, existem jantares e existem eventos particulares, tanto para familiares, condomínios ou empresas. Sim. E aí, voltando, né? E existem também os eventos específicos onde você usa ali a culinária ou os fornecedores locais. Sim. Como foi essa ideia de você virar um chefe empreendedor, né? Ou seja, largar uma situação, vou chamar de um certo conforto, Sim. e ir para o mundo de falar, não, agora eu que vou comprar, eu que vou administrar, eu que apito, bato o gol, né? Como que é essa vida de empresário? Difícil. Eu acho assim que bom ouvir isso. Difícil. Porque, primeiramente, assim, só depende de você, né? Independente se você está trabalhando tipo, no hotel com, sei lá, mesmo um grande instrutor de trabalho, as pessoas esperam que você, tipo, sabe, vamos fazer isso ou aquilo, então você precisa motivar as pessoas, você precisa, tipo, falar assim, vamos fazer isso ou aquilo. Aí quando você trabalha para você, não muda nada, porque você mesmo, só que aí você tem que se dividir, ser o Daniel, ter o chefe, entendeu? Sim. Então o Daniel tem que motivar o chefe, ao seu Daniel, o chefe, você, vamos lá, vamos, sabe? Então você tem que se cutucar o tempo todo, vamos fazer isso, aquilo, e não tem ninguém na sala, né? Tipo, eu tô sozinho, mas eu tô conversando comigo mesmo. Não é um primeiro estágio de loucura, mas quase isso, né? Não, mas a gente não precisa, né? Tipo, a gente fala alto, né? Ou pelo menos pensa. Mas, assim, esse negócio de se automotivar, de você... Autogerenciar. Porque quando você tem uma pessoa, você se sente meio obrigado, sabe? Tipo, e aí, chefe, o que eu faço agora? Então, só que nesse momento não tem. Eu também não quero, né? Eu quero continuar sozinho. E só ter pessoas comigo realmente quando há necessidade de trabalho. Sim. Mas é muito difícil trabalhar sozinho. Não é o fato de você fazer o cardápio, de sair para comprar, de produzir e tudo, mas a automotivação mesmo, tá? De você correr atrás, de você falar com o cliente, de você quebrar a cabeça, porque não existe mais, tipo, esse aqui é o problema do comercial, esse aqui é o problema de evento, esse aqui é o problema do serviço, é o problema da cozinha, o problema de compra, entendeu? Porque se você tem um cardápio, que você tem um determinado produto, você não pode falar assim, ó, infelizmente o comprador não comprou e acabou. Então você tem que correr atrás, porque você é o responsável de tudo isso, entendeu? Sim. E, inclusive o dinheiro que está no caixa também, né? Claro. Então é um desafio, né? Mas assim, eu acho assim, que eu gosto de desafio, eu sempre fui movido a desafios, mas eu prefiro isso que estar numa cadeira, num escritório, ar-condicionado, ligado e tudo. Que você tem uma equipe que funciona, um trabalho que funciona super bem, que você, claro que tem altos e baixos, você precisa sempre ficar muito atento e alerta, mas assim, o fato de você estar lá cuidando de tudo, esse é muito difícil. Eu acho assim, é extremamente assim, complicado, você não depende de ninguém, então você não pode, acho que também, tipo, cobrar alguém, não cobrar, mas tipo, não deu certo porque você não fez seu trabalho, porque não foi vendido o preço certo, o custo foi alto por causa disso. Então, eu tirando o gancho assim, eu entendo que é difícil, mas eu diria que é trabalhoso, né? Sim. Assim como no restaurante que você passou foi trabalhoso, assim como no hotel foi trabalhoso, mas isso que você falou de você se automotivar, autogerenciar, existe essa dificuldade. Sim. Mas eu, como seu amigo e cliente e parceiro, eu vejo uma oportunidade belíssima, porque assim, você é um cara de extrema experiência, já está num nível espetacular, já passou por lugares, e tem uma mão,
eu brinco com você, você é um artista. Você é um artista. E você tem o seu tempero, você tem o seu molho. Gente, tem que ir no Espaço do Daniel. Não tô brincando, não tô. É impressionante. Então, essa dificuldade faz parte da vida, né? O Né? trabalho dá trabalho, Dá né? trabalho para caramba. Assim como a agência dá trabalho, assim como um fotógrafo dá trabalho, né? Sim. O Daniel fora da cozinha. O que ele faz? Aqui, ó. Fogão. Fogão. Não. Adoro. Não, você sai da cozinha e continua na cozinha. Com certeza. Não, mas você tem hábitos, você caminha, ouve música, viaja, filme. Não, quando eu vou para a França, se geralmente se é caminha, eu gosto de cozinhar. Então eu vou no supermercado, você já pensa se à noite vou fazer isso. Cara, é uma paixão, então. O almoço nem tanto assim, porque meu cunhado geralmente trabalha, minha mãe trabalha, apesar que agora não está mais, por causa de uma cirurgia que ela sofreu. Mas então eu já, tipo, à noite eu vou fazer isso. Uau. E daí eu preparo, sabe? Sim. Mas com maior carinho, sabe? Aquele negócio de sem estresse, sem pressão. Sim. E daí é onde saem as melhores comidas, sinceramente. Porque você trabalha sem estresse, não é um trabalho, você cozinha sem estresse. Entendeu? Sim. Fala um pouco sobre voltando para o seu espaço, as aulas que você dá, os cursos que você oferece, do que são? São aulas do quê? São cursos ligados ao quê? Deixa eu pegar mais água para você. Eu faço um pouco de tudo, né? Eu sou um pouco atrevido, vamos dizer assim. Tipo, óbvio que minha formação é em gastronomia, né? É francesa, mas eu gosto de fazer coisas assim que eu não sei fazer. Então, às vezes eu não faço nem o teste, né? Sim, vai na hora. Eu estou na aula lá e, gente, vamos pegar o chocolate, vamos derreter o chocolate, vamos colocar e vamos fazer. Aí, às vezes, eu falo assim, sabe, passa na minha cabeça. Talvez sou um pouco, eu não sei, sabe, como você paga para ver, ou, sei lá, eu falo assim, eu vou fazer, vamos ver se vai dar certo, né? Sim. Imagina, impossível fazer isso, né? Especialmente quando as pessoas estão esperando você. Mas, sei lá, sabe aquela coisa assim que você sabe que vai dar certo? Sim, sim. Você coloca a mão, isso aqui já vai ficar bom, entendeu? Então, não é tipo arrogância, né? Não é nada disso, mas você tendo o produto, você sabe o que vai acontecer no forno, a temperatura e tudo, e vai dar certo, porque você quer que dê certo e vai dar certo, entendeu? Então, você chegou nesse nível de experiência, dessa magia, vou brincar aqui, de saber, se eu colocar mais aqui vai ficar ruim, se eu colocar menos vai ficar ruim, né? Isso aqui, mais ou menos, eu já sei, eu já fiz, né? Vou testar aqui, não deu, né? Venho para cá. Sim. É uma dança, né? Sim. Né? E muitas vezes nas aulas que eu já fiz, é óbvio que eu domino o prato, sei fazer o prato, as pessoas vão lá, eles olham comigo, eles fazem comigo, e daí depois a gente sirva o prato, sirva o seu prato e a gente senta à mesa, porque senta à mesa, assim, todo mundo junto, brinda, toma um vinho. E daí, quando eu experimento a comida, eu falei, nossa, mas ficou bom mesmo, né? Tipo, então, não é brincadeira, não é tipo, realmente fica, nossa, ficou uma delícia esse negócio aqui. Sim, ficou bom. Sim. Pessoal, o Vai Ter Café tem o apoio do chocolate da Monjolo. E eu quero presentear o Daniel com um chocolate, por favor. Muito obrigado. É um chocolate aqui de Barão Geraldo. Ah, é? É. Branco. Branco. Com gengibre e limão siciliano. Olha que diferente. É isso aí. Muito legal. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Pessoal, temos mais um apoiador no projeto Vai Ter Café. É a Rede Basca, com essa torta basca maravilhosa, também aqui de Barão Geraldo. E ela faz também tortas Red Velvet, tortas mousse de chocolate e torta de nozes, que por coincidência é uma receita da minha avó. Ah, é? É verdade. Que legal. Por favor, fique à vontade. Sim, a gente vai experimentar. O Daniel falou que desde que chegou em casa ele estava de olho nessa torta. Uau. Verdade? Fala a verdade. Não, verdade. Super saboroso.
Gostei. Gostou? Uhum. Pessoal, vamos para o momento receita com o chefe Daniel Valé. O que teremos hoje aqui? Hoje vamos fazer um ovo mexido. Se você, nossa, chamei o cara para fazer um ovo mexido. Eu vou... Bom, aqui já tem o ovo, né? Eu não sei se as pessoas conhecem. Eu não conhecia. Isso aqui chama takeuf. Takeuf. Œuf em francês, né? Ovo. E takeuf. Então, olha o barulho. Takeuf, né? Takeuf. Então, esse instrumento, equipamento, ele serve para quebrar o ovo só a parte de cima. Então, ele fica com o corte assim, perfeito. Uhum. Então, você levanta essa bolinha, tem que não muito, né? Porque senão vai estourar tudo, espero que não. E daí, quando você tira ela, você vê o ovo, a parte de cima cortou certinho. Daí você tira, e daí depois você pega o ovo, bate ele normal, que nem faz assim para fazer um ovo mexido, e vai cozinhando ele. E daí, fazer não, mas que frescura, né? Por que não quebra ele assim, né? Porque a gente pode usar essa casca para poder servir o ovo mexido. Uau. Então, num lugar assim chique, num lugar diferenciado, você vai servir nesse, chamar cocotier, entendeu? Cocotier. Aí você vai colocar o ovo dentro, o ovo mexido, uma vez que ele está pronto, você vai rechear a casca, né, o ovo, e vai decorar com uma cebolinha verde que eu tenho aqui, por exemplo, e servir. Então, é uma maneira diferente, mas tipo, chique, né, de servir um ovo. Vamos lá. Isso. É isso? Vamos lá. Vocês estão prontos aí? Estamos prontos? Meu Deus. Valendo! Tá isso. E aqui tem o seu, né? Olha, eu ganhei de presente, gente. Olha que maravilha. Eu enfim, faz a mesma coisa, né? Que maravilha. Mas esse aqui ele é um pouco... isso aqui basicamente você levanta a bolinha e solta ela e ela quebra. Isso aqui tem que tomar cuidado porque ele é mais forte, né? O dia que eu fizer, eu vou filmar e vou te mandar para ver se ficou Uma vez eu fiz isso no meu espaço e tinha uma cartela de ovo, tipo uns 30. Sim. Nossa, o pessoal tipo, abriu tudo. Eu falei, gente, pra que vocês fizeram isso, né? Porque todo mundo queria experimentar. Tinha 8 alunos, todo mundo quebrou uns 2. Vamos lá? Bora. Então, eu vou levantar ele aqui. Tá vendo? Tô vendo. Ó. Casquinha, Uhum. ovo. Aqui eu vou fazer o seguinte, né? Esse aqui é para dar mise en place que eu deveria ter feito, né? Então, aqui tem meu bowl. Então, eu vou colocar o ovo dentro. Entendeu? Você quer experimentar? Você quer tentar? Tenta sim. Eu trouxe mais 4 ovos. Então, ainda bem que eu comprei ovos hoje. Então, essa casquinha a gente descarta, né? Então, basicamente, você vai ter a metade, né? Você vê que ele tem Olha, pessoal aí de casa, vocês não têm ideia, atrás dessa câmera as pessoas estão rindo de mim. Mas tudo bem. Qualquer pessoa consegue. Vamos lá. Até a metade, mais ou menos. Aqui. Não, peraí, calma. Não, assim, ó. Você faz assim, você segura em cima. Ah, ok. Segura aqui, levanta a bolinha até a metade e solta ela. Eu sabia que ia acontecer isso. Tá bom. Não, se não acontecesse isso, eu ia me surpreender. Vamos fazer outro. Ó, a última tentativa. Não, nossa senhora. Eu acho que tem muita gente aqui. Assim, eu tô me sentindo pressionado. Você tem que deixar ele assim, ó, tá? Agora eu vou conseguir. O que aconteceu? Você levantou ele, daí quando caiu nada. Você ficou muito na minha pressão. Tá assim, eu me senti muito pressionado. Olha lá. Tá. Calma, gente. Tem muita gente olhando. Olha pra lá. Todo mundo olhando. Isso, olha pra lá. Vocês estão... Vai, ó. Puta. O que eu fiz de errado? Fala pra mim. Quase. Foi? Não, tá ótimo. Foi? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tá bom. Deu certo. Pra primeira vez? Tá ótimo. Tá bom. Tá perfeito. Que a gente vai colocar. Eu vou fazer então. Esse ovo, vou bater ele. Vou pedir um garfo pra você.
colocar um pouco de sal e pimenta. Garfo normal? É. Obrigado. Vou colocar o salzinho. Bater. Pronto. Agora já vai colocar um pouco de manteiga. Eu vou fazer ovo mexido. Já ligo? Sim. Então, enquanto eu estava dando trabalho para ele, né? Uhum. E, nossa, era terrível, eu respondia tudo. A mulher dele, né? A senhora, eu lembro. O dinheiro é que nunca dava, né? Porque saía muito, enfim. Sim. E daí eu passei, eu chamava Madame Petit. O sobrenome é Petit. Ele chama Marcel Petit. E aí eu falei para a mulher dele, eu falei assim, oh, madame, preciso de dinheiro, acabou meu dinheiro, preciso de dinheiro. Eu falei assim, vocês têm que parar de sair. Muito engraçado. Na época, a gente brincava, a gente trabalhava muito, mas a gente também se divertia muito. Que bom. E você falou, você tem irmãos lá? Tem. Uma irmã, duas irmãs? Tem uma irmã e um irmão. Mais velhos, mais novos? Mais velhos. Mais velhos. 1 ano de diferença. Uau. O que eles fazem lá? Minha irmã, ela cuida de pessoas, assim, como que fala? Casa de repouso. Casa de repouso? Isso. Home care. E meu irmão, ele saiu faz 1 ano, mais ou menos. Ele saiu de uma empresa que ele trabalhou quase uns 30 anos, ou um pouco mais, e agora ele faz Ele trabalha não para pet shop, assim, mas sabe aquele pet shop assim que é diferenciado? Você tem largato, você tem, enfim, e daí ele acaba, tipo, ele faz o transporte desses animais, tipo, de uma cidade para outra. Aumentar um pouco o fogo. Ele vai mexer. E nesse restaurante que eu estava falando, assim, tinha de tudo, né? Tem frutos do mar, tem carne, tudo. E tinha omelete também. Sim. E quem fazia omelete era o dono. Não deixava ninguém fazer omelete. Só ele fazia omelete. E era um espetáculo? Um espetáculo. Era? Frigideira de ferro, não tinha na época frigideira com teflon, sabe? Aquele antiaderente, nada. Ele fazia, só ele que fazia. Entendi. Se eu trabalhar um dia com você na cozinha, só você vai fazer. Só. Eu não vou fazer. Só. O bichinho é bom porque é assim, ó. É olha rápido. só, olha isso. Sem mistério. Sem mistério. Depois a gente poderia colocar um pouco de creme de leite, talvez, se a gente quisesse. Colocar um pouco de cebolinha que piquei. Então, não deixa de ser um ovo mexido, só que que muda é a apresentação, né? Sim. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer Então agora a gente vai colocar de volta dentro. Entendeu? Você coloca um pouco de creme de leite, fica um pouco mais cremoso. Tá. Aí fica bem bacana assim pra comer. O desafio da semana é eu fazer isso. Olha só. Mas eu não gosto de cozinhar muito. Se quiser colocar leite também, tipo, não tem problema, tá? Um pouco de leite. Ficar mais econômico, vamos dizer assim, né? E creme de leite, assim, ficou uma coisa assim muito cara. Pode se misturar com algum queijo? Pode? Pode. Pode.
E aqui a gente vai colocar só um... Esse barulho que me mata. Esse barulho... Ó. Gente... Cocão. Já tá? Ah, calma aí, calma aí. Ah, o meu, Só né? o seu, só o seu. Calma aí. Foi? Tá, foi. Ó. Vamos experimentar? Vamos experimentar, vamos ter que experimentar. Bom, essa baguete, o Daniel também faz no espaço dele. É. E, meu Deus do céu. E você vende lá, né? Vendo. Vende lá. Eu vendo sempre o primeiro domingo do mês na Praça Beira Rio, né? Em Souza. E os demais eu vendo no meu espaço. Das 9 ao meio-dia. Aí eu faço essa baguete, eu faço um pão de gorgonzola com nozes. E o pessoal me pediu, eu lembro um senhorzinho, ele foi na praça e falou: você não faz um pão de torresmo? Que muitos anos atrás tem alguém que fazia em Souza, né? E acabou parando. Ele falou: posso fazer. Aí no próximo domingo ele falou assim: e aí, pão de torresmo, já fez? Eu falei: ainda não, mas eu vou fazer. Aí o terceiro domingo ele falou assim: e o pão de torresmo? Eu falei assim: nossa, aí eu tive que... Vou ter que fazer. Vou ter que fazer. Aí eu fiz. E agora, nossa, eu vendi... Demais. Domingo passado eu vendi 20. Que isso. 20. Eu fiz 20, vai sobrar metade. Puf, foi. Comecei às 9 horas, meio-dia e 35 tinha acabado tudo. Que maravilha. 52 pães eu fiz ao total, né? Nunca comi um pão de torresmo. Meu Deus. É isso. Uau. Baguete francesa. Com manteiga, então? Não, vamos comer? experimentar. Vamos comer, né? Meu café da manhã na França é café preto com manteiga. Isso, Só. Aqui é ovo mexido, fruta, presunto, queijo, não sei o quê. Nossa, pra quê? Lá é Pão com pão com manteiga. manteiga. Adoro. Essa manteiga é sem sal. Tá Eu bom. não gosto de colocar sal. Se eu quiser colocar o ovo mexido aqui, pode? Pode. Pode pegar aqui. Vou pegar aqui. Você já tá fazendo lanche, hein? Lanche? Não, essa hora? Deixa eu ver. 11 horas. É 11 quase horas. almoço. Quase Que almoço? hora você almoça? Geralmente? Não tem horário. 2. É. Depende. Depende. Depende da fome. Segunda, sexta e sábado, domingo. Lá... Não tem. Não tem. Não tem esse negócio de horário. Meu Deus do céu. Loucura, loucura. Ó. Meu Deus, que delícia. Bom, né? Muito bom. Eu que agradeço. Valeu.